Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda ao Pet Nosso de Cada Dia. Aqui eu te ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo. Meu nome é Ana Paula Blanc e o tema de hoje é: qual tecido eu uso para fazer patchwork moderno? Então, quem tem dúvida aí, hoje vai saber tudo sobre tecido. Então, vamos começar fortalecendo esse movimento de colorir o mundo, que somos aqui um país muito colorido, um povo colorido, mas não temos a educação do olhar. Então, aqui eu ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo, e é com eles que a gente vai colorir o mundo. Então, compartilhem essa live para quem vocês acham que gosta desse assunto, que não sabe combinar cores e quer aprender. Ai, que bom, áudios são ótimos. A Beth, bom dia, sou casa costurada, mas no início. Tá valendo, né, Beth? Vai no seu tempo, você deve ser da última turma, né? A Maria Aparecida, bom dia, gente feliz, sou novata viajando nesse navio, rumo ao positivo do pet, isso mesmo. A Clarice, bom dia, Ana, sou novata, você é uma diva, não, nem tanto, né, Clarice? Então, coloca para mim também, né, que eu sempre peço para vocês colocarem quem é novata, quem é casa costurada, para eu saber aqui se eu tenho que aprofundar algum conteúdo, ou se eu tenho que dar uma coisa assim bem lá do princípio, né, o beabá para vocês, para que vocês cheguem aquecidas, né? A Adelaine aqui, um alô da França, ei querida, que delícia, né, gente? Já pensou a gente fazer uns pets francesinhos assim, super cool, coisa mais linda, a moda mais linda do mundo é a moda francesa, que coisa que eu amo, 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 amo. Vamos começar esse conteúdo, parar de papo furado, né? Então vamos lá. Então, o seguinte, vou falar aqui sobre os tecidos, né? Então, tenho visto muita gente misturando tecido para fazer patchwork e isso não dá muito certo. Ué, mas no patchwork a gente não mistura tecido? Mistura, a gente mistura. Só que a gente mistura tecidos que trabalham de uma forma parecida, tá? Senão, suas mantas vão dar papo, a costura vai ficar repuxando e não vai ficar legal. Então, quis trazer essa aula aqui para vocês, porque para que você consiga, né, para que vocês consigam fazer os pets mais lindos do mundo, vocês vão ter que ter mais conhecimento sobre tecidos, tá? E a gente está encaminhando para a Semana do Patchwork Moderno, onde a gente vai costurar, vai fazer peça. Gente, a Semana do Patchwork Moderno é um negócio, assim, sensacional, tá? Então, vocês prestem atenção nessa aula aqui. Bom, eu desde pequena, né, eu frequentava loja de tecido, loja de aviamento, eu ia muito, porque eu ia muito com a minha mãe, eu ia muito com a minha avó. Quando eu fiquei maiorzinha, a minha mãe me mandava comprar tecido e eu, assim, nossa, eu aprendi muito e eu amava, 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 amava. Hoje a gente nem tem tanta variedade como a gente tinha antigamente, né? Nem variedade de loja, nem de tecido. A gente tem muita loja online, mas as lojas físicas começaram a acabar, as fábricas de tecido no Brasil. O Brasil começou a importar muita coisa, né? Mas, gente, entrar numa loja de tecido ali, assim, no fim da década de 70, no começo da década de 80, era um negócio assim, era uma experiência. Porque tinha aquela coisa, na loja de tecido tem isso, né? Tem um silêncio, né? Porque aquele monte de tecido, o som fica abafadinho, fica uma atmosfera até um pouco solene. Eu lembro que tinha uma loja que a gente ia aqui, esqueci o nome dela, que ela tinha uns móveis com umas gavetas e umas gavetas de vidro, assim, e as rendas, os tecidos mais chiques, assim, ficavam nessas gavetas. Gente, quando o vendedor abria uma gaveta daquela, eu quase caía pra trás. Eu amava, amo até hoje. Amo, amo, amo tecido. Então, tive muita experiência com tecido e tal, né? Mas na adolescência, o que aconteceu? Na adolescência, quando eu comecei a costurar de verdade, eu teimava em costurar tecido inadequado. Então, sabe como que é adolescente, né? Minha mãe falava e eu desobedecia. Então, posso falar de cadeira que costurar com tecido inadequado, né? Misturar algodão com tecido sintético não dá, gente. Não fica bom.
Aquela coisa, a costura fica repuxando, o caimento fica feio, na hora de costurar o tecido dança, então aí a gente acha que o problema é da máquina, a gente acha que o problema é da linha, a gente acha que o problema é da gente, mas na verdade é porque você está costurando tecidos ali que não tem compatibilidade, né? Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre tecido, né? Eu brinco que essa live eu faço aqui, que é o meu pequeno dicionário informal de tecidos para patchwork moderno. Então, primeiro, existe uma diferença entre tecido para patch tradicional e tecido para patchwork moderno, tá? Por quê? Porque no patchwork tradicional, o ideal é usar tricoline 100% algodão. Porque no patchwork tradicional é preciso cortar assim inúmeros pedacinhos de uma forma muito precisa. No patchwork tradicional, o tecido ele funciona como um papel. Porque você vai fazer quase um quebra-cabeça, né? Você vai cortar muitas formas, muitos pedacinhos, e você vai unir aquilo tudo, e o tecido não pode dançar, o tecido ele precisa mesmo, você vai costurar ali, o tecido ele fica retinho, precisa ser um tecido que funciona como se você estivesse picotando papel. E aí o ideal é a tricoline 100% algodão. No patchwork moderno, com formatos maiores, como a gente tem essa flexibilidade, né? As formas com as cores, com os tamanhos, a gente vai brincar dessa forma, a gente não vai brincar com aqueles pedacinhos muito milimétricos e matemáticos, a gente vai brincar com formas mais inusitadas, com tamanhos diferentes, né? Então, como a gente tem essa flexibilidade, a vantagem é que a gente pode usar outros tecidos e, inclusive, a gente pode misturar os tecidos. Mas, então, quais tecidos que a gente pode misturar, né? Quais tecidos que a gente pode usar? Então, eu trouxe aqui 6 tecidos que são essenciais para a gente fazer os pets mais lindos do mundo. E aí, por que que esses tecidos são essenciais? Gente, peraí, que eu só tô vendo uma luz piscando aqui. Ah, no YouTube... Galera do YouTube, vocês estão? Tá tudo ok aí? Agora que parece que deu uma travadinha. Olha a Nídia falando aqui, ó. Compro mesmo sem saber o que vou fazer. Se gostar, compro mesmo. Nídia, você vai aprender a comprar tecido na Semana do Patchwork Moderno. Se inscreve para você aprender, porque você vai ter muito mais... Seu trabalho vai render muito mais depois que você aprender, tá bom? Vai ter muita vantagem na hora de combinar as cores. Gente, eu acho que o YouTube já ficou estável, né? Porque tava dando um negócio aqui. Bom, então, por que que eu falo que esses tecidos que eu vou trazer aqui hoje, que eu vou explicar para vocês, eles são essenciais? Por 2 motivos. Um, que eles aguentam o ferro. E patchwork é passar e costurar. Costurar e passar, costurar e passar, costurar e passar. E outro, que eles podem ser misturados entre si, tá? Que não vai ter problema. Então, o primeiro tecido, claro, já até falei aqui, é a tricoline, né? É o meu queridinho, é o queridinho do patchwork em geral, é a tricoline 100% algodão. Ela é até conhecida como cetim de algodão. Então a tricoline ela é fresquinha, ela tem um toque gostoso, suave, ela é um pouquinho estruturada e ela é levemente encorpada. Para a galera que tá em outros países, por exemplo, em Portugal, tem o cretone e tem a popeline. Popeline é tipo, que quando for 100% algodão, não é aquela popeline que a gente estava acostumado aqui há muitos anos. Em Portugal, para fazer patchwork, é o cretone e a popeline, ok? Porque eu acho que não tem esse nome tricoline em Portugal. Bom, mas eu trouxe aqui algumas tricolines, vou explicar para vocês a diferença, mas a tricoline ela é muito versátil, então ela é fresquinha, ela tem um toque suave, ela tem uma gama ilimitada de cores e de estampas. É lindo fazer viés de tricoline, lindo, lindo, lindo. E o charme dela é que ela é um tecido natural, como o linho é um tecido natural também, só que a tricoline é algodão e o linho eu vou falar mais pra frente. Bom, é o tecido ideal para os iniciantes. Então, quem tá começando no patchwork, na verdade, quem não tem destreza na costura e tá começando, e eu falo que todo mundo pode, que todo mundo é capaz, a tricoline ela é ideal, por quê? Porque ela não desliza, tá bom? A tricoline é sensacional. Então, vamos lá. A tricoline, ela pode ser fio tinto. O que é fio tinto? Gente, vocês já viram falar que tem tecido que não tem avesso? A tricoline fio tinto não tem avesso. Deixa eu só tomar uma água aqui, peraí.
Então, vocês vão ver o seguinte, eu vou aqui, ó, qual que é o fio tinto? Fio tinto, ele pode ser xadrez ou ele pode ser listado, ou ele pode ser de uma cor só. O que é fio tinto? Um fio tinto xadrez, então eu tô trazendo aqui pra vocês essa... Ai, peraí, gente. Esse xadrezinho vermelhinho aqui, ó. Como que é um tecido assim? Como que é feito um tecido assim? São dois fios, um fio branco e um fio que é tingido de vermelho. Então, o tecido não é passado uma tinta nele depois que ele tá pronto. É passado ele é mergulhado, a linha é mergulhada na tintura, né? Então, uma linha foi tingida de vermelho e depois vai ser trançado, né? Vai fazer a trama, né? O urdume e o fio de um tecido branco e de um tecido vermelho. Então, ele não tem avesso. O direito e o avesso são iguaizinhos e ele é um tecido que não desbota, ele é super macio. Gente, uma tricoline fio tinto é maravilhosa, mas a gente vai encontrar o fio tinto no xadrezinho ou no listadinho. Deixa eu mostrar a diferença aqui de um tecido que tem avesso, que é um tecido que foi pintado por cima, né? Foi feita uma impressão em cima. Então, esse aqui é um tecido de bolinha, bem pequenininho. E olha, ele tem avesso. O avesso dele não tem bolinha nenhuma, né? Então, aqui é um tecido que foi pintado por cima. É uma tricoline maravilhosa também, essa daqui, 100% algodão. Aqui, uma outra tricoline aqui já estampada. Olha, e o avesso dela, tá? A gente tem também, tem xadrez que tem avesso, tem xadrez que é uma estampa, tem xadrez que não é fio tinto. Então, eu trouxe o xadrez aqui para vocês mostrar, para vocês verem um xadrez que não é fio tinto, aqui, ó. Então, esse xadrez aqui, ó, ele tem avesso, tá vendo? Então, esse daqui não é um fio tinto. Isso aqui foi uma estampa de xadrez que veio aqui em cima. Não foi trançado e fazendo o xadrez como esse vermelhinho aqui que eu mostrei, tá? Então, e aí é o seguinte, o que a gente pode fazer com a... Agora eu acho que o YouTube voltou. Gente, eu vou parar de olhar para... Depois eu vou ver os comentários de vocês, tá? Porque eu vi aqui que já tá ok, senão eu fico travando o conteúdo, né? Bom, então o que a gente pode fazer desse tecido maravilhoso que é o queridinho do patchwork? Tudo, gente. A gente pode fazer jogo americano, a gente pode fazer almofada, bolsa, necessaire, manta, peça para enxoval de bebê, tudo, tudo, tudo. Um cuidado que a gente precisa prestar atenção porque existem as tricolines mistas também. Então, tem a tricoline com elastano, que ela vai ter ali 97% algodão, 3% de elastano. Dá para fazer patchwork com ela? Dá. Eu falo que quando eu cismo com uma cor e é naquele tecido ali, eu dou um jeito e faço, né? Mas a costura não vai ficar tão bonita e é um pouquinho mais difícil de costurar. A gente tem que colocar mais alfinete, porque na hora vai dar uma dançadinha, mas rola. Só que quem tá começando, é melhor usar a 100% algodão, que vai ser muito mais fácil. Ela vai te ajudar, ela beneficia a sua costura, então vai ser muito mais fácil de costurar. E uma outra questão da tricoline mista, que já não é a tricoline com elastano, que aí é aquela tricoline que tem algodão e poliéster, e aí quando vocês forem comprar, é legal vocês olharem a composição, essa tricoline pode dar bolinha, tá? Então, a galera aí que tá se preparando para a semana do patchwork moderno, separa as tricolines aí, separa os tecidos de algodão que vocês vão usar, tá bom? Bom, o segundo tecido. E eu vou mostrar também, gente, umas peças prontas nos tecidos aqui. Mas deixa eu só mostrar primeiro os tecidos e depois a gente vai para as peças prontas, porque nas peças tem mistura de tecido. E aí vocês vão ver como que é legal. Que esses tecidos que eu tô dando aqui, com eles vocês podem misturar na hora que estiver fazendo o patchwork e dar certo, tá? Então, o segundo tecido é o percal. Percal 100% algodão. Percal, ele é muito semelhante à tricoline. Vixe, peraí que eu acho que o percal eu não separei aqui. Então, eu vou mostrar o percal na peça pra vocês, tá?
O percal é aquele tecido que ele é denominado pelos fios, né? Então a gente vê 180 fios, 200 fios, 500 fios, 1000 fios. Então quanto mais fios o percal tem, mais macio ele é, mais bonito ele é, mais sedoso ele é. O que são esses fios? É a quantidade de fio que tem numa polegada quadrada. Uma polegada é 2,54 centímetros, então um quadradinho assim, mais ou menos, ó. É a quantidade de fio que tem naquele quadradinho. Então, se tem 180 fios, vai ser um pouquinho mais áspero, se tem 500, vai ser mais macio e tal, e assim vai, né? Gente, vontade de espirrar. Deixa eu tomar uma água aqui. Bom, e essa coisa dos fios a gente sente no toque, né? O percal é a mesma coisa que a tricoline, ele é macio, ele é fresquinho, ele tem um caimento leve, só que ele é mais encorpado, tá? A gente não vai encontrar tantas cores e é difícil às vezes encontrar também um percal estampado bonito, uma estampa que a gente acha legal. Às vezes a gente encontra o listadinho, o xadrezinho, que são os meus preferidos, né? Porque a cor aparece muito nesses tecidos. A gente consegue trabalhar muita cor com esses tecidos, mas a gente consegue fazer tudo que a gente consegue fazer com a tricoline, lembrando que ele é um pouquinho mais estruturado, tá? Tem que ter cuidado com o percal misto, porque não é só simplesmente você falar percal quando você for comprar. Dê preferência para comprar o 100% algodão. Porque o percal misto, ele já tem uma porcentagem grande de poliéster, então o toque é diferente e ele dá bolinha, tá? Então aqui, ó, por exemplo, esta bolsa daqui, ó, esse rosa aqui é percal, ó. Esse rosa que eu usei aqui é percal. E aqui eu tenho a tricoline vermelha e depois eu vou falar um pouquinho mais dos tecidos dessa bolsa aqui, mas super dá pra gente misturar com tricoline, tá? O outro tecido, o terceiro tecido, é a cambraia de algodão. A cambraia de algodão, ela é como se fosse a tricoline, só que a gramatura dela não é tão fechadinha, ela é como se ela fosse mais transparente, mais fina, né? 100% algodão. Aqui eu tenho uma cambraia de algodão, ó, deixa eu ver se vocês conseguem, tá vendo minha mão aqui, ó? Dá pra ver a mão. Dá pra gente usar, ela é super leve, assim, mas a gente consegue misturar com tricoline, super dá pra fazer. Eu tô falando dela porque ela nem tá tanto no mercado assim, mas eu tenho certeza que tem gente que vai ter retalho, e se vocês forem comprar e ficar na dúvida, pode comprar a cambraia de algodão que vocês conseguem fazer, tá? Mas ela dá também para fazer umas outras coisas que o percal não dá, por exemplo, uma cortina de patchwork assim, bem levinha, tem uma técnica coreana que chama Jogakibo, já até fiz live aqui ensinando Jogakibo, então você pode usar a cambraia de algodão, que fica lindo, porque se você for usar para fazer essas técnicas assim, onde não tem avesso, um patchwork sem avesso, com o percal, fica muito grosso, tá? Não dá. O quarto tecido é um tecido mega chique, mega cool, super despojado, que é o linho. Nossa, então dá para fazer patchwork moderno de linho? Dá! Ele é considerado um dos tecidos mais nobres e sofisticados do mundo. Ele é conhecido pela sua alta durabilidade. E, gente, o linho tem uma coisa super legal, que a durabilidade dele aumenta a cada lavagem. Eu tenho almofada de linho, eu tenho roupa de linho, assim, que tem, tipo, 30 anos. Não tô brincando, tá? Ele é mais resistente que a fibra do algodão. Então, porque qual que é a diferença? O algodão, ele é feito da planta algodão, né? Daquela florzinha ali que dá, daquele algodãozinho. E o linho, ele é feito a partir da haste do linho. Linho é uma planta. No Brasil, o que a gente tem é o rami. O rami, ele vem de uma planta, da haste de uma planta, que chama, de uma planta da família das urtigas. Essa planta chama grama da China. E o rami é mais áspero. Então, às vezes, quando vocês pegam um linho assim, que é daqui, ele chama rami, e ele é bem áspero. O toque dele não é tão gostoso como o toque do linho, mas super dá pra fazer patchwork também, tá?
Porque a fibra do linho, essa planta linho, ela é encontrada em ambientes de temperatura mais fria, então geralmente na Europa, então essa fibra é importada e hoje em dia o próprio tecido é importado. Antigamente a gente tinha as grandes fábricas aqui de linho no Brasil, como a Braspérola e tal, mas com a importação essas fábricas foram fechando e o linho ele é mais caro justamente por isso. Além da fibra dele ser importada, hoje em dia o Brasil importa o linho, né? Por isso que ele tem um preço alto, mas ele é muito durável. Ele tem, linho é isso, né, gente? Linho tem aquele trimidinho, tem aquele aspecto natural. Então aqui, ó, aqui eu tenho um linho mais fino, mas ele, ai gente, esse trimidinho do linho é muito lindo. E aqui eu tenho um linho que é mais um rami, esse que eu tenho aqui, que ele é mais grosso. E eu faço patchwork disso, gente, faço total, e vou mostrar a peça que linda que eu fiz com esse linho aqui, uma almofada linda que eu fiz com esse linho, em patchwork moderno. Aí é o seguinte, cuidados que a gente tem que ter com linho. É difícil cortar linho com o cortador circular. Lembra que eu falei que no patchwork tradicional usa-se a tricoline 100% algodão, porque para você cortar aquele mundo de pedacinhos que o patchwork tradicional te exige, você precisa cortar com o cortador circular. E no patchwork moderno a gente trabalha com os formatos maiores e a gente não precisa ter que o tecido funcione como um papel. Então, justamente por isso, o linho jamais vai funcionar como um papel, tá? O linho, a trama dele é bamba, então o linho a gente marca e corta com tesoura. A gente não corta linho com o cortador circular. Tem o linho com elastano, e aí muita gente me pergunta, dá pra usar? Dá pra usar. Como eu falei, quando eu garro na cor, eu uso aquele mesmo. Mas aí tem que ter mais cuidado ainda para cortar e para costurar, tá? Então, o que eu posso fazer em patchwork moderno de linho? Aí a minha sugestão é o seguinte, encapa a casa toda de linho, tá, gente? Dá pra fazer tudo de linho. O linho é muito maravilhoso, mas a gente tem que aprender a trabalhar e aí já pode ser um nível assim um pouquinho mais acima, né? Porque ele não é tão fácil de costurar. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, por exemplo, essa almofada aqui, ó, que eu amo de paixão. Estão vendo? Esse tecido mais escuro aqui, ele é linho. Então, tudo que tá aqui, esse off-white clarinho, o preto, o vermelho, este bege aqui mais queimado, isso é tricoline. E esses pedaços maiores aqui são de linho. Como foram, na hora de costurar, vários pedaços, esses daqui foram que eu precisei de prestar mais atenção, de alfinetar. Os outros, rolou de costurar facinho, tá bom? Olha aqui, a Ângela Varela falando, acho que o linho espeta. Aí você deve estar falando do rami, mas o linho, por exemplo, aqui, esse daqui é o rami e ele tá super gostoso de encostar aqui, para decoração dá super pra usar, tá? E é legal, então, quando for comprar também você sentir o toque, né? Mas agora o linho mesmo, ele não espeta de jeito nenhum. Justamente porque a fibra é diferente, né? A planta de onde ele vem é diferente. Gente, linha dos tecidos mais antigos do mundo. Sabia que ele era usado para embalsamar a múmia? É um tecido que dura muito. Então, para decoração é muito bom, porque é um tecido que você vai poder lavar, se você fizer capa de almofada, manta, ele te ajuda muito. Mas aqui eu tô propondo uma mistura, né? Então, mas dá para fazer também um patch todo de linho, fica maravilhoso, né? Bom, outro tecido que a gente tem é um tecido derivado do linho, que é a cambraia de linho, que ele é o linho como a cambraia de algodão. Ele é a tricoline mais fininha, né? A cambraia de linho, ele é um linho de uma gramatura mais baixa, né? É um linho mais fininho e ele é quase transparente também. Aqui eu até trouxe Aqui, esse patch aqui foi feito no Jogo Aqui Boa, que eu fiz de uma cor só, por efeito didático, para as pessoas conseguirem enxergar a costura quando eu fiz na live, mas você pode fazer de várias cores. E ele tem também uma leve transparência e você consegue misturar com os outros tecidos e consegue fazer essa técnica Jogo Aqui Boa, é muito legal para fazer na cambraia de linho, tá?
Outro tecido que a gente pode misturar é a sarja ou brim. A sarja é quando ela é a sarja pode ser mista, pode ser de lã, pode ser de algodão. Agora, quando é só de algodão, aí a gente chama de brim. Por que chama sarja, né? Sarja é por causa do ligamento, é por causa da forma de tecer esse tecido. Vocês já viram que o brim, a sarja, ele tem, eu não sei se aqui vocês conseguem enxergar, mas eu acho que todo mundo sabe que ele é tipo uma diagonal, né? Tipo calça jeans, sabe o jeans? Então, ele tem a trama do tecido fica toda na diagonal, então isso que é a sarja ou brim, tá? Porque em vez de ser a trama e o urdume, que os outros tecidos são tecidos assim, a forma de tecer a sarja e o brim dá essa diagonal. Extremamente resistente, super durável. E aí o que dá para fazer? Lá no curso A Casa Costurada mesmo, a gente faz avental com brim, bolsa, almofada. Então aqui, ó, mostrei essa bolsa antes, e essa bolsa aqui, ela tem uma mistura de tecidos. Então o branco aqui é um brim, o rosa é um percal, esse vermelho é tricoline, e o laranja e o roxo, não sei se aqui vocês conseguem ver que é um roxão, eles são de brim, tá? Então, a gente consegue misturar e na hora de passar e lavar, isso dá super certo na hora de costurar, fica super legal de fazer. Então, deixa eu mostrar aqui algumas peças, eu tenho uns tecidos bônus, eu já falei dos 6 tecidos, né? Então, eu falei da tricoline, eu falei da cambraia de algodão, eu falei do percal, eu falei do linho, eu falei da cambraia do linho e eu falei do brim e da sarja. A gente tem um tecido bônus também que dá para fazer patchwork, que é a lona, só que a lona ela é muito mais grossa, então eu trouxe uma lona aqui, ó. A lona é bem armada, bem resistente, bem grossa. Ela é um pouco mais difícil da gente misturar com os outros tecidos, mas quando a gente vai tendo prática com os tecidos, a gente consegue misturar. Um cuidado que a gente precisa ter, por exemplo, se você mistura a lona com uma cambraia de linho, que é um tecido super delicado, o que pode acontecer é que o tecido mais grosso, ele esgarça o tecido mais fino, tá? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, você misturar uma lona com um brim, com uma tricoline, que é mais encorpadinha, tudo bem. Mas quando a gente usa um tecido muito estruturado com um tecido mais macio, a gente pode esgarçar o mais macio. Por exemplo, uma almofada. Você misturou ali tecidos, a cambraia de linho com uma lona. Na hora que a pessoa vai encostando ali, vai mexendo na almofada, uma almofada de sofá, aonde está a costura, o tecido grosso segura e o tecido fino esgarça. Então, a gente não mistura tanto os tecidos muito grossos com os muito finos, tá? Trouxe um outro tecido de bônus também, porque todo mundo que faz patchwork ama um pano de prato, né? Tem gente que chama de pano de copa, de pano de prato. Então, é um tecido que você não vai fazer patchwork com ele, mas é um tecido que você vai fazer a base do seu pano de prato. E esse tecido, gente, chama tecido pano pé de galinha. Vocês já viram esse tecido pano pé de galinha? O pano pé de galinha, a trama dele parece que deu umas arranhadinhas assim com o pé de galinha, assim, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, sabe? E é um tecido que ele enxuga muito bem, ele tem esse jeito da trama ser para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, permite uma grande absorção da água. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente vai fazer os panos de prato, porque um tecido de algodão de alta qualidade, ele tem uma absorção muito reduzida, então ele não enxuga nada. Aí você acha que você fez o pano de prato mais chique do mundo e ele não vai servir, tá? Uma atenção aqui, não sei se vocês perceberam, que todos os tecidos que eu fui falando aqui são de fibras naturais. Por quê, gente? Porque fazer patchwork com tecido sintético é perda de tempo, ok? Porque como a gente precisa passar e a beleza, à medida que a gente vai fazendo e vai passando, ele vai ficando cada vez mais bonito, no tecido sintético a gente não consegue isso, a gente fica passando demais, o tecido queima, né? Então vamos ver as peças aqui, que eu falei que eu ia mostrar muitas peças de tecidos misturados, então vamos ver aqui. Por exemplo, a almofada estrela.
Almofada estrela tem um monte de mistura de tecido aqui. Então, aqui eu tenho um percal, aqui eu tenho um brim, e os outros tecidos são de tricoline, tá? O viés é de tricoline. Gente, fazer viés de tricoline 100% algodão, ou da tricoline fio tinto, que é onde a gente consegue o viés xadrezinho, listadinho, a coisa mais linda desse mundo, tá? Aqui eu tenho uma capa de computador, e essa capa de computador, então eu forrei de tricoline de bolinha, o fundo é de tricoline e a mistura aqui eu tenho brim aqui nesse laranja, o roxo é brim, aqui eu não sei se vocês estão enxergando, é uma tricoline fio tinto xadrezinho de amarelo e os outros são tricoline também. Então a gente pode misturar e olha como que a costura fica impecável, fica muito bem feito, então rola de misturar que fica bom, tá? Esses que eu falei. Essa almofada aqui também, ela é uma mistura, o amarelo é brim e esse azul meio esverdeado aqui, ele é uma tricoline e fica muito bem costurado, olha que legal, dá pra misturar total. Aqui o forrinho dela é uma tricoline estampadinha. Então vocês conseguem misturar e ter resultados lindões. Esse daqui eu tenho o roxo e o laranja de brim e esses dois aqui, vermelho e branco, são tricoline, tá? O que mais que eu tenho aqui? Separei. Bom, a bolsa eu já falei, né? Que a bolsa é uma mistura de tricoline com percal e brim. Luva de cozinha aqui também, tá tudo misturado. Então aqui na luva de cozinha eu tenho aqui percal, tenho fio tinto. Aqui é um brimzinho também e o resto é tricoline, tá? A almofada. Aqui ó, os quadros. Deixa eu mostrar os quadros pra vocês. Tanta coisa legal que a gente consegue fazer de patchwork moderno, né? Tanta coisa inusitada. Vocês imaginam que dá pra fazer quadro? Então esse quadro aqui tem até a aula dele lá no curso. O fundo dele é de percal, tá? Os círculos aqui são de tricoline e o fundo dele é em percal. Tem um outro quadro aqui, que esse daqui é do... Ai, peraí, gente. Esse aqui é do workshop... do workshop da casinha costurada. Então, esse branco, esse fundo todinho branco aqui é percal e os retalhinhos da cidade aqui são de tricoline, tá bom? O pessoal falando da bolsa. Tô vendo a aluna aqui falando da bolsa. Gente, o workshop, todo mundo que está se inscrevendo nas novas turmas agora ganha esses workshops. O workshop da bolsa, que é o Descomplicando os Triângulos, que não é só a bolsa, é ensinar a fazer os triângulos de uma forma super descomplicada. O da casinha costurada, que eu ensino a fazer casinhas de uma forma inusitada e tal. O do coelhinho. E aí as alunas que vão renovando o curso também, esses workshops vão entrando, tá? Só para avisar aqui as meninas. Eles vão entrando a gente vai atualizando tudo para vocês. Deixa eu mostrar uma outra aqui, porque eu falei de tecido fino, né? Então, vou tentar levantar essa tabuinha aqui, só para vocês verem que bonitinho que fica assim um joguinho americano, um paninho de bandeja. Galera do YouTube tá conseguindo ver? Porque aqui tem uma mistura bonitinha de tecido também, tá? Então, vocês podem fazer... Gente, esses paninhos de bandeja, esses joguinhos americanos fazem o maior sucesso. Então, deixa eu mostrar ele pra vocês. Só queria mostrar assim com o pratinho, que eu acho que fica fofo na bandejinha. Mas deixa eu mostrar o que ele tem aqui. Então, a gente tem, por exemplo, o amarelo é um brim. Aqui é um rosa bem clarinho, que é uma cambraia de algodão. Aqui esse outro rosa é o percal. Vocês estão vendo que eu tenho muito desse percal rosa, que eu uso ele em tudo, né? Que eu aproveito pra caramba. E os outros tecidos são tricoline, tá? Então, super rolou de misturar aqui. O forro eu fiz branquinho num brim, tá? Então, eu amo, amo, amo esses paninhos de bandeja. Eu acho chique no último e fica bem feito e você pode misturar. A manta, né? A manta que eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho mistura nessa manta. Não, nessa manta aqui... tem percal e tricoline. Deixa eu levantar aqui. Nessa manta aqui, lá vem o meu rosa, que é o percal que eu amo, e o resto é tudo tricoline. Então, tem tricoline fio tinto. Aqui, ó. Tem tricoline
Aqui o forro eu fiz de um fio tinto grandão, ó, de um azul clarinho. O viés eu fiz de um fio tinto listadinho, aqui ó, que fofo que fica. Então a gente consegue misturar e dá super certo. Mas é o que eu falei, misturar tecidos com composições parecidas. Então vocês viram que os tecidos todos têm fibra natural. Então todos vão trabalhar mais ou menos da mesma forma, a não ser o linho, que vocês têm que prestar muita atenção na hora de cortar e de costurar, porque o linho tem trama bamba, mas o resultado fica muito, muito, muito lindo, tá? Então é isso, minha gente. Esse pequeno dicionário informal de tecidos que eu trouxe para vocês aqui, para vocês ficarem prontas para a semana do Patchwork Moderno. A Rejane falando aqui, quero aprender a fazer essa manta linda. Essa manta é na Casa Costurada, você aprende. Dalva, que forro tem essa manta? O sanduíche, o forro é tricoline e fio tinto. O sanduíche, ele é uma manta âmbar, tá? 100% algodão. Amo, 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 as minhas alunas sabem, não uso manta com cola, não uso essas mantas muito faladas aí, R1, R2, não uso nada, não uso cola de spray pra juntar meu sanduíche, nada disso, gente, é um jeito muito descomplicado de fazer, tá? Muito mais fácil de fazer. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, que eu não tava vendo a galera aqui do YouTube e do Facebook. A Sandra Lígia falando aqui, ó, essa bolsa eu não vi no curso, Sandra Lígia, essa bolsa é para quem se inscreveu na primeira hora do curso. Sempre que vou ao centro já trago o meu tecido, aprendi o tecido certo, fazendo máscaras, tenho muitos retalhos guardados. Separem os tecidos de vocês, separem os retalhos que a gente vai costurar na semana do Patchwork Moderno, tá? Vilma, ontem fiz uma capa de almofada xadrez para o meu neto com fio tinto. Lu Maia, não consigo achar a goma Pox. Posso substituir? Lu Maria, né? Lu, não sei um substituto para a goma Pox, tá? Ela é realmente, ela é diferente. Agora, a goma Pox, eu não sei onde que você tá, né? Se você tá no Brasil, você pode comprar pela internet. A goma Pox, todo mundo fala, ela é uma goma mais carinha, mas a gente usa muito pouquinho dela, tá? E rende muito a água milagrosa. A Nídia, não gosto de tecidos sintéticos, prefiro os puro algodão. Para patchwork, o sintético não funciona, tá? Só uma coisa da goma Pox aqui, eu vou até dar uma pesquisada, porque a goma Pox ela é feita por uma empresa multinacional. Então, teoricamente, tinha que ter em outros países também, né, gente? Porque não é uma fábrica do Brasil, tá? A Nídia Lima é muito chique. A Célia, que delícia, consegui pegar ao vivo. Olha aqui, ó, gostei. Vilma, posso misturar com Oxford? Não! Não! Igual aquela cabine do Silvio Santos, lembra? Sim, não. O Oxford é um tecido extremamente sintético, completamente sintético. Alguém já tentou passar a Oxford aqui? Você faz uma calça, às vezes você faz a bainha, ela não fica passada direito, ele não dá essa... Você vai acabar, se você for misturando ele com tecido de algodão, e na hora que você for passar, ele vai queimar. E ele fica fofo, assim, ele não assenta, tá? Ele não... A tricoline, gente, esses tecidos de fibra natural, eles agradecem, sabe? O patchwork agradece a eles. Na hora que você costura, a costura fica mais bonita, fica tudo mais bonito, tá? Deixa eu ver. Quero aprender essa almofada estrela para decorar meu ateliê na Casa Costurada, que aprende. Muito lindo esses seus trabalhos, que coisa boa. Que aula gostosa de assistir. Deixa eu ver se tem... Que aula super interessante. A Márcia falando, que coisa boa. A Márcia, Anne, o algodão cru, ele serve para usar em peças com bolsas e almofadas? Márcia, ele serve, mas o algodão cru, você pode fazer, por exemplo, um forro a parte de trás da almofada, né? Depende, porque é o seguinte, tem um algodão cru que ele é uma lona, né? Que ele é como essa lona aqui que eu mostrei. Mas tem muito algodão cru por aí também que parece uma gaze. Então, você tem que ver se é o algodão cru mesmo, tá? Ele não tem tanta beleza. Ele é usado assim na modelagem para fazer mulagem, né?
que é uma técnica de modelagem que a gente vai moldando assim no manequim e depois que a gente faz o molde, a gente abre os tecidos. Mas se você for fazer um forro, alguma coisa, ele não é tão fácil, engraçado. Ele é totalmente de algodão, mas por ele ser, tem um que é muito durinho, ele não é tão fácil de passar, né? Aqui, ó, a Lilian falando, no Rio, no supermercado Guanabara tem goma Pox, tá? Ó, porque a Lu Maria falou, Rio de Janeiro, goma Pox. Então, Lu, olha aí, a Lilian já te deu a... Gente, aqui em Belo Horizonte, eu encontro aí em supermercado também. Mas a Lilian deu a dica aí pra galera do Rio, tá? Supermercado Guanabara. Então, vamos lá. A Aloha falou que adorei saber quais tecidos e quais misturar. Alô, perdi boa parte sobre a cambraia de algodão. Aqui pra mim ficou travada. A cambraia de algodão, o que eu falei é que a cambraia de algodão você vai conseguir fazer coisas delicadas, por exemplo, uma cortina de patchwork, né? Mas você pode misturar ela também. Esses tecidos muito fininhos, a cambraia de algodão e a cambraia de linho, eu acho que só não é legal misturar com uma lona, porque a lona, ela é muito grossa. E aí vai acontecer aquilo. Na costura, se for uma peça ali que tem que aguentar uma tensão, tipo uma almofada, que a pessoa encosta na almofada, ali na área de tensão vai esgarçar o tecido mais fino, tá bom? Então, deixa eu ver aqui no... Ó, a Ângela falou, não vejo muita diferença entre percal e tricoline. O percal, ele é bem mais estruturado. Pode ser que você tenha visto o percal misto com a tricoline, porque aí o percal misto, ele é meio mole mesmo, tá? Porque ele tem mais poliéster. Mas o percal 100% algodão, gente, percal é tecido de lençol, um lençol bom, que é geralmente um lençol mais estruturadinho, assim, né? Ele é um pouco mais grosso, tá? Não tem tanto caimento como a tricoline. A diferença é essa. E você não vai encontrar muita cor, não vai encontrar muita estampa. Eu uso o percal, eu compro, porque às vezes eu quero, assim, um tecido branco mais encorpadinho, então vai o percal. Ou então, o percal, ele tem muita cor pastel, assim, um amarelo clarinho, porque como é cor de lençol, às vezes um rosa mega clarinho, que eu tô precisando e que eu não achei na tricoline, às vezes eu acho no percal. Tá bom? E ele tem largura maior também. Então, quando você quer um pano grandão, que você precisa de uma largura, que a gente não vai usar tanto essa largurona no patchwork, porque a gente vai cortar, né? Mas é uma característica do percal, tá? A Delaine. É sempre um prazer assistir suas lives com seu alto astral. Merci beaucoup. Ah, que bonitinha. A Ana Rita, onde compra a manta âmbar? As mantas que eu uso, vocês compram na boutique do Patchwork, tá? É uma loja online, nossa, sensacional. Eu indico pra vocês aonde eu compro, porque eu tenho um atendimento maravilhoso lá. Eles têm a âmbar e a jade. Tem a âmbar 100 e a âmbar 200, a jade 100 e a jade 200. São mantas excelentes, todas sem cola, tá? E vocês encontram lá. A marca é Pegorari, viu, gente? Mas a Pegorari não vende varejo assim. Então, vocês podem comprar lá na boutique do Patchwork, que eles têm um estoque bom. Perdi a palavra. Um beijo grande.